que é um narrador esportivo, um dos maiores do rádio do Brasil, que trabalhou muito tempo na Rádio Globo e trabalhou em outras tantas emissoras, o Jorge Cury. Que tinha uma voz, né, poderosíssima, e quando ele ia dar o tempo do jogo, né, o Maracanã parece que ficava em silêncio, né? A hora que ele metia aquele grave e fazia anotem, tempo e placar no Maraca! Era um espetáculo, ou no maior do mundo, né? E toda vez que eu penso nesse nosso convidado, eu lembro do Jorge Cury, porque quando o Jorge Cury narra um gol dele, eu falo, pô, esse aí é o cara que define, esse cara que dá, olha, ouve a voz do Jorge Cury, ó. Prepara-se agora, atenção, coloca-se a barreira na linha da marca do pênalti, vai bater Zico, toma posição o árbitro, o Kaká, ordenou, correu Zico, por cobertura, é gol, Flamengo! Sempre assim, Zico, camisa número... Isso é um espetáculo. Mas é que você, quando ouve, não acha um espetáculo, seu Arthur? Boa noite, Kleber, arrepia. Boa noite, Galvão, boa noite, Serginho, Noriega, Caio, Casão, meu parceiro Léo. Que prazer, que narração, emoção a toda a prova, né? Vocês estão querendo matar o velho, né? Cuidado, hein? Quando o velho era novinho, eu sei que você também você também foi ao Maracanã como torcedor, frequentou a arquibancada do Maracanã. O que você lembra da primeira vez que você subiu a escada do Maracanã, aquela escada no meio do Maracanã, no meio do campo, e entrou no estádio com a camisa 10 do Flamengo? Ah, cara, emoção total, né? Principalmente pela minha ligação com o Flamengo. Porque você entrar ali no Maracanã agora, jogar com realizar aquele teu sonho de estar com a camisa 10, que era do Dida, né? E defendendo o teu clube de coração, o clube do teu pai. Então, é extraordinário. Meu pai estava na final da Copa de 50 e ele era ficou tão brasileiro que ele nunca mais foi ao Maracanã depois daquela derrota. Nunca mais voltou. Esse jogo que vocês falaram aí do Fla-Flu, vou corrigir o Galvão, o Marcial não fechou o gol, não. Ele fez uma defesa só do Escurinho, que perdeu um gol lá. E o Marcial defendeu, aí todo jogo foi ruim pra caramba. Eu estava lá, a família toda, meus irmãos todos. O Tonico e o Edu, a gente estava na tribuna perpétua. E o Antunes e o Nando foram para a arquibancada. E foram daqueles que foram jogados ali, que ficavam voando. Eles foram desses. Essa foi a minha terceira vez no Maracanã, porque a primeira foi no Rio São Paulo, que o Flamengo foi campeão. Flamengo e Corinthians, que gol do Joel e do Dida. Quer dizer, eu vi o Dida fazer um gol na primeira vez que eu fui ao Maracanã. Então, era fantástico. Nesse Fla-Flu, que tinha mais de 177 mil pagantes, é uma coisa fantástica, porque você, na cadeira perpétua, você tem que pegar o elevador e esse elevador te deixa no 6º andar. Então, quando abre a porta, aquela imagem nunca mais saiu. É a maior imagem que eu tenho do Maracanã, é aquela saída. Às vezes eu ia no Maracanã, chegava cedo, com o Celso Garcia, que abria as transmissões, grandes clássicos. Aí eu descia, ficava lá esperando o Maracanã encher e tal, só para sair do elevador e ver aquela imagem maravilhosa. Era um negócio espetacular. Que é espetacular mesmo. Tem algumas histórias. Você lembra esses documentários quando aparece o trem que chega no Maracanã, e o trem abre e os caras saem no pique para passar logo e pegar um lugar legal? Que eu fiquei
vendo todo mundo falar, e no começo do programa eu falei, não lembro muito, foi poucas vezes. Lembro sim. Os momentos mais importantes para mim naquele estádio foram os treinos de sábado à tarde junto com os dois, pela seleção brasileira, e no domingo entrar no jogo para jogar com os dois. Para mim, dos dois e os outros, Cerezo, Magrão, toda aquela turma lá, que era de 82, e eu entrei nesse barco lá em 85. Mas eles eram os anfitriões do Maracanã. Ficar ali, eu ficava de bobeira. E a primeira vez que eu falei, foi Flamengo e Corinthians, quando em 82 eles ganharam 2-0. Acho que o Zico fez gol. Acho não, fez gol sempre. O Zico fez 333 gols no Maracanã. Ele é o maior artilheiro da história do Maracanã. 34, não rouba um não. Mas parece que aquele lá foi com a mão. Aquele foi com a mão. Parece que os caras anularam. Mas não, eu tô contando... 34. Eu não tô contando gol de falta. Ô, Kleber, tem um historiador, Kleber, chamado Paulo Sérgio. Ele me comprovou através das 334 súmulas, eu não pude dizer não. Então você ficou sabendo agora que era 334. Você sonhou com esse gol. Você Kleber, viu na súmula só. Kleber, é o seguinte. Se o Zico fala, oficialmente aparece 333. Se o Galo fala que foram 334, foram 334 e pronto. Não tem discussão. Não tem. Mas estava impedido. Zico, uma brincadeira com você, aquela, quando eu disse fechou o gol, o Marcial. O Escurinha entrou para decidir o jogo, a defesa do Marcial, no último lance, pegando a bola do Escurinha, fechou o gol, Zico. Fechou o gol. É verdade. Eu teve um jogo, Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil, que nós, inclusive, ganhamos de 2-0 no Maracanã. Foi um dos últimos jogos meus. Depois a gente ganhou lá, perdeu de 4-2. O Neto fez gol pra caramba. E a gente classificou. E esse gol eu esqueci passou em branco para mim, no meu caderno. E aí, esse gol que faltou na minha conta. Então, eu estava sempre no 333, que era um número meio cabalístico aí e tal, mas virou 334, porque somar tudo dá 10. Então, tá bom. Exatamente. Soma tudo dá a camisa 10. Bom, e quem fez o outro gol nesse jogo fui eu, hein, Galo, que a gente classificou no finalzinho. Você fez quantos no Maracanã, você sabe, Júnior? Exatamente, gol. 50 e poucos gols, mas tem outra coisa, né, Kleber? Para amanhã, todo mundo foi procurar as estatísticas do Maracanã, né? E eu nem sabia. Eu fui o cara que mais jogou dentro do Maracanã. 409 jogos pelo Flamengo e parece que 10 jogos pela seleção e fora os amistosos que tinham entre seleção carioca, esse tipo. Se contar os jogos desses 16 anos da festa do Zico, aí eu disparei. Vou pegar a súmula desse jogo aí, pô. Kleber, imagina o nosso bem amigo de hoje, nós temos apenas as duas pessoas que fizeram história. O cara que jogou o maior número de jogos no Maracanã, maestro Léo Júnior, e o cara que fez o maior número de gols na história do Maracanã, 334, correção já feita, o Galo, o Zico, o maior ídolo da história do Flamengo. Olha só a história do Maracanã. Gente, me apaga aí, me tira daí, deixa só os dois. A história tá ali. Que é uma história espetacular mesmo, né? O maior artilheiro, o cara que mais jogou no Maracanã. Estou pensando em narrar esse 334º gol do Zico. 334, mas pode ser mais. De repente, pode aparecer. O cara fazia gol todo jogo, de repente tem um joguinho lá que o Zico fez o gol e esqueceu de pôr no caderninho. Caderninho é ótimo. A gente tem alguns gols, evidentemente, para ver. A gente vai pegar alguns artilheiros assim, super famosos do Maracanã. Mas assim, queria que vocês falassem assim, de experiência do Maracanã, vendo o Zico. Eu queria fazer uma pergunta pro Zico, posso? Pode, evidentemente. Tá lá o Zico. Tá aí mesmo, É porque assim, tem uma... na época do Zico,
a rivalidade, o regionalismo era muito forte, né? Você tinha muito São Paulo versus Rio, né? Então tinha uma coisa assim da crônica paulista minimizar os jogadores cariocas e vice-versa. Ainda tinha Minas, ainda tinha Sul. Eu, adolescente, morava no Sul, né? E eu queria achar que o Zico era um jogador de Maracanã. Ele só joga no Maracanã, coisa e tal. Claro, evidentemente ele fazia gols nos meus times, né? No meu time ali, né? Então, eu queria perguntar para o Zico o que o Maracanã fez por você, no sentido de você jogava melhor, muito melhor no Maracanã. Como é que você avalia a tua carreira a partir desse carimbo, que era um carimbo negativo, né? Não, o Zico é jogador de Maracanã. Sim, ele é jogador de Maracanã, mas depois eu fui descobrir, né, que ele era jogador também do Maracanã, de Morumbi, de San Siro, né, de todos os lugares, né? Zico, responde para mim. Olha, eu sempre levei isso pro lado bom, né? Pô, eu falei, pô, é brincadeira, será que os caras me chamam de jogador de Maracanã? Jogador do maior estádio do mundo, cara. Que coisa é essa? Que coisa negativa é essa? Pô, lógico, o Flamengo, a casa do Flamengo era o Maracanã, eu podia jogar mais no Maracanã. Inclusive, eu fui privilegiado de poder, talvez, fazer mais gols no Maracanã por causa de ter jogado mais que os outros. Agora, o importante também é ver a média de gols. Tem que ver o número de jogos que eu joguei lá. Eu acho que se tem um que jogou mais do que eu, só o Júnior. E tem que ver a média de gols, para depois você falar, fazer gol em qualquer lugar mesmo. Então, não tinha essa história. E isso ficou uma coisa pejorativa. Eu acho que, infelizmente, eu cheguei numa época que tinha parado o Pelé, e a imprensa de São Paulo cismou a imprensa daquela época, que a imprensa do Rio queria botar eu no lugar do Pelé de qualquer maneira. E eu que levava porrada, né? Eu que ficava ali e os negros só me batia. Então, quando o Flamengo começou a ganhar campeonatos brasileiros e tal, aí isso aí acabou um pouco. Mas não é questão de eu me sentir melhor no Maracanã, é que eu conhecia mais o Maracanã. Eu conhecia todo. Deus me deu uma memória muito boa. Então, eu olhava tudo que é lugar do Maracanã, eu sabia. Eu de olho fechado, se eu fechasse os olhos no campo, eu sabia. Eu olhava para a bandeira do cara, eu olhava para os locutores que estavam atrás do gol, eu sabia a bandeira onde é que estava da Jovem, da Flanática, dessas torcidas todas. Então eu me localizava. E às vezes eu de costa para o gol, eu sabia onde que eu estava, eu mandava direto. Então, por isso é que eu conheci o Maracanã na palma da minha mão, talvez mais do que os outros. Porque você, quanto mais está na sua casa, mais você conhece, sabe os atalhos melhor, né? Eu tem uma coisa que a imprensa de São Paulo e a torcida de São Paulo pegava muito no pé do Zico. Sim, claro. E aí eu fui, acho que o meu pai ou com amigos, assistir Flamengo e São Paulo no Maracanã para ver o Zico, no Morumbi, para ver o Zico. Choveu pra caramba, tava 1-0 pro São Paulo, a torcida pegando no pé do Galo pra cacete. Porra, 2 jogadas, 2 gols do Zico, 2-1. Não, assim, a gente tá vendo alguns do Maracanã, e isso aí que ele falou, né, Caio, pra quem joga, né, esse papo de você saber, você olha ali, tem aquele torcedor tá sempre ali, então eu sei onde eu tô, onde tá o gol, que tipo de jogada que eu tenho que fazer. E esse negócio foi muito mesmo de São Paulo, jogador de Maracanã, isso era coisa aqui da mídia de São Paulo daquela época para tentar fazer uma rivalidade. O jogador sempre tem o seu estádio preferido, onde você tem as suas referências, onde você se sente mais confiante. E posso dizer como paulistano, até uma curiosidade, você sabe que o lugar que eu mais joguei, mesmo sendo revelado pelo São Paulo e ser paulistano, foi no Rio de Janeiro. Claro. Foi no Rio de Janeiro, onde eu passei a maior parte da minha carreira, por ter jogado nos 3 times, só não joguei no Vasco. E eu sempre falo isso, e o Zico sabe do carinho que eu tenho por ele, pela família dele, sempre foi meu ídolo de infância. Pelo que ele jogava de bola, pelo comportamento dele fora de campo. Então, eu, moleque, apaixonado por futebol, não era o Pelé que já era mais distante, né? Já era de uma época, era o Zico. O meu ídolo que eu queria um dia ser parecido com ele era o Galo. E só para encerrar, é difícil de falar de Maracanã na frente do Zico e do Júnior, pelo amor de Deus.
Cara, eu fui bicampeão carioca, eu fui campeão da Mercosul, eu tive uma partida que eu considero uma das melhores da minha carreira pelo Santos, que a gente fez 4-0 no Flamengo pela Copa do Brasil. No Maracanã. No Maracanã, eu fiz 2 gols e dei 2 pro Dodô. Mas a minha maior lembrança do Maracanã é quando eu estava no banco de reservas. Não é fazendo gol. Porque na minha passagem pelo Flamengo, eu fiquei quase 3 anos no Flamengo. Quando eu não era escalado como titular e o jogo estava enroscado, a torcida começava a gritar o meu nome. E quando o Denis, que está lá até hoje, apontava para a substituição, a explosão da arquibancada era como se fosse um gol. Isso marcou a minha vida de um jeito que eu lembro no Maracanã. Você fala assim, você lembra de gols e títulos? Lembro. Mas o que me arrepia é a hora que eu era chamado, que a torcida comemorava como se fosse um gol, só pelo fato de eu entrar em campo. Sabe, Kleber, eu ia até perguntar para o Zico acabou respondendo a minha pergunta com essa história, que era uma mística, né? Será que o Zico sabia que ele olhava para a posição das pessoas e tal? E você falou de lembranças, eu tenho uma lembrança que para mim é marcante em relação ao Zico, que é uma pessoa que eu adoro, que é ídolo da minha geração também. O maior jogador que eu vi jogar de perto, ao vivo, foi o Zico. Isso aqui não tem nenhum outro que... Eu não peguei o Pelé, eu vi o Pelé 2, 3 vezes no estádio, eu era muito pequeno. E uma vez o Zico vai lembrar dessa história. Eu trabalhava numa empresa americana que chamada Esporte Já. O Zico era colunista, parceiro nosso lá, e a gente organizou um jogo, Brasil e Argentina de veteranos, no Maracanã. Era o Dia Mundial contra a Fome. O Zico jogou, o Roberto Dinamite jogou e tal. E acabava o jogo, a gente ia levar o pessoal da Argentina. Eu estava meio que ciceroneando o pessoal da Argentina. Luque, Goicoechea, Henrique, todos esses caras. E eu fiquei no vestiário do Maracanã esperando o Zico sair, pra gente ir com os caras na churrascaria. Então eu fico lembrando assim, porra, daquele momento, tô no Maracanã. Tô esperando o Zico. Esperando o maior artilheiro do Maracanã para depois a gente... E nesse dia teve uma história que o Zico acho que não sabe, você vê o que é o Maracanã, a força que tem o Maracanã. O Luque, lembra do Luque? Campeão mundial. Tudo jogou isso. no Santos. Ele estava subindo a escada do Maracanã e eu, por falar espanhol, estava me ajudando os caras, tal, que ia jogar. E o Luque subindo assim, eu dei uma prova. E aí, Luque, vai jogar? Ele estava machucado, não vou jogar. Ele falou assim, rapaz, só de subir essas escadas e pisar esse gramado, para mim já tá bom. E um cara campeão mundial de futebol. É templo, claro. Não sei se o Zico lembra dessa experiência. Posso fazer